Fala pessoal, vamos resolver aqui nesta aula de hoje algumas questões do CREMEC da banca UES, que vai ocorrer agora no próximo domingo, certo? Estaremos tratando aqui de questões de informática básica, né? Apesar de ser da área de TI, né? Vamos nos aventurar aqui nas questões de informática básica. Não vi o gabarito da grande maioria delas, né? Mas vamos nos desafiar aqui e resolver juntos, certo? Algumas questões é possível que eu não saiba o assunto completo, por ser noções de informática, né? Tem muitos atalhos, coisas para decorar, né? Que não é muito a minha área, né? Mas a gente vai se desafiar aqui e vou mostrar a vocês também como conseguir resolver, né? Achar o gabarito da questão, sendo que você não sabe o assunto por completo, né? Eliminando algumas questões e etc, né? Então aqui CREMEC é o órgão aqui, né? O Conselho Regional de Medicina do Ceará. E o S é a banca que vai realizar aí as questões desse concurso, né? A primeira questão, assinale a opção que corresponde a uma correta definição dos protocolos de envio e recepção de e-mail, certo? Ele quer saber, ó, envio e recepção de e-mail, certo? Então, o que não for envio e recepção de e-mail, né, provavelmente não será a nossa resposta, né? Não é para ser, né? Já que ele quer nesse contexto, né? Então, você vai procurar o quê? O que está no contexto de envio e recepção de e-mail. O SMTP, Software Message Transfer Protocol, é o primeiro protocolo criado para a configuração de recebimento de e-mails, sendo mais tarde substituído pelo mais seguro FTP. Vamos lá. SMTP é um protocolo de e-mail? Sim, é um protocolo de e-mail. Ele atua no recebimento de e-mail? Não. Ele é para envio, né? Bem aqui a questão fala, ó, recebimento. Então não é para recebimento, é para envio, certo? Então esse protocolo ele vai tratar aqui do envio de e-mail, certo? A letra aí não está da boa não, né? Envio de e-mail. Sendo mais tarde substituído pelo mais seguro PFTP? Não, certo? FTP, só FTP, né? O F, o T e o P é um protocolo de transferência de arquivos, certo? FTP, transferência de arquivos na internet. Esse P veio para confundir, certo? Então aqui não é o gabarito. O PFTP, acabei de falar que FTP é para transferência de arquivo, esse P veio para confundir, né? Então já daria para anular, né? Aí ele quis confundir aqui, ó, Post Office. Existe um protocolo de e-mail Post Office? Existe, é o POP, certo? Post Office Protocol, né, que é o protocolo de correio eletrônico, certo? Para recebimento, mas aqui ele quis confundir, certo? Aqui já dava para a gente anular. É o protocolo padrão do Gmail? Não, né? Para transferência criptográfica e a transferência criptográfica de arquivos anexados a mensagens de e-mail, né? Não, né? Ele misturou várias coisas aqui, certo? FTP é transferência de arquivo, mas tem nada a ver com envio e recebimento de e-mail. Não é PFTP, é só FTP, né? E tem o TFTP, que é de trivial, certo? Mas é que ele confundiu tudo, certo? O POP, como eu disse, é um protocolo de e-mail, realiza acesso remoto a uma caixa de correio eletrônico e permite recuperação de mensagens de um servidor de e-mail. Correto, aqui não vejo nada de errado, certo? Então aqui eu vou deixar aqui como certo. O POP, ele é realmente protocolo de e-mail para recebimento de e-mail, certo? Então ele acessa, né, a caixa de um cliente lá no correio eletrônico e busca essas mensagens que estão lá, certo? Então ele faz a recuperação quer dizer download, né? Ele baixa, né, as imagens que estão lá no servidor de e-mail para sua máquina local, certo? Essa é uma característica realmente do POP, certo? O IMAP é outro protocolo de e-mail? É também, certo? Então o IMAP é um protocolo para recebimento de e-mail, assim como o POP, certo? Então nós temos o SMTP, que é para envio de e-mails, e para recebimento nós temos o POP, que é o POP3, certo? E temos o IMAP, que é o IMAP 4, né? Esse 3 e 4 são as versões, certo? Então SMTP envia, POP e IMAP recebe, certo? O POP ele recebe, só que ele baixa as mensagens do servidor, aí ele precisa que sejam baixadas, depois que baixa ele apaga as mensagens do servidor e você não consegue mais ler lá no servidor, certo? O IMAP não, o IMAP você consegue ler diretamente lá no servidor, não precisa você baixar, certo, as imagens, você só baixa se você quiser, né? Então o IMAP realiza tanto a descarga da mensagem de uma caixa de correio remoto, POP, como envia os e-mails na fila de saída SMTP do computador dos usuários? Não, né? Então o IMAP ele não envia, certo? Então ele não envia. Quem envia é o SMTP, certo? Então aqui também está errado o gabarito letra C. Lembrando que o SMTP é para envio de e-mail, POP3 é IMAP para recebimento. Qual a diferença entre POP3 e IMAP? Que o POP3 precisa baixar as mensagens lá do servidor. O IMAP não precisa, você acessa diretamente lá no servidor as mensagens e consegue fazer a leitura, certo? Então vamos lá para a segunda questão.
No que concerne a sistemas operacionais, assinale a afirmação verdadeira. No sistema operacional Linux, os comandos chd e rmd são utilizados respectivamente para criar e remediar diretórios. Pessoal, remediar, né? Eu não sei o que é que ele quer dizer com remediar, se é consertar alguma coisa, certo? Mas o rmd serve para apagar, certo? Ele apaga diretórios, certo? rm é de remove, né? Não é de remediar, né? Então aqui está errado. No sistema operacional Windows, o painel de controle é uma ferramenta que monitora o desempenho dos processos em andamentos, né? Perdão pela zoada aí, pessoal, aqui. Vamos deixar isso aqui um pouquinho aqui no aguardo, certo? Então, kernel é o núcleo de código aberto do sistema operacional Linux, responsável por interligar o hardware e os programas da máquina, certo? Quem vai interligar o hardware e os programas da máquina é o sistema operacional, certo? Não é o kernel, né? Mas o kernel é o núcleo, sim, é o núcleo do sistema operacional Linux, se chama de kernel, né? Então, essa aqui não é a correta. Edge é uma ferramenta de código aberto do Windows, certo? O Windows, ele não é de código aberto, certo? Então, provavelmente, o que está no Windows não será de código aberto também, né? É responsável por personalizar as configurações do computador? Não, né? O Edge é o quê? É um navegador da web, certo? Então, o navegador da web serve para o quê? Acessar a internet, né? O Edge ali está de lado com o Firefox, Google Chrome, né? Então, ele serve para acessar os sites, né? Não para personalizar o computador, certo? Então, essa aqui também está errada. E eu marcarei o gabarito essa aqui, né? No sistema operacional Windows, o painel de controle é uma ferramenta que monitora o desempenho dos processos de andamento. Não é especificamente o painel de controle, mas por meio do painel de controle nós conseguimos monitorar aqui os processos, né? Então, eu marcarei essa aqui como correta, né? A letra B, certo? Então, vamos lá para mais uma questão. Escreveu F, né? Firewall é um antivírus, aqui já está errado. Firewall não é um antivírus, certo? Firewall protege uma rede interna de acessos externos, né? Mas não é um antivírus. O antivírus vai cuidar de vírus, como o próprio nome dele diz, né? De malwares, né? Que analisa o conteúdo dos arquivos salvos em um computador em busca de código malicioso, né? Não, o Firewall não analisa o conteúdo dos arquivos, certo? Existem alguns firewalls mais avançados que fazem essa função, mas quando fala só simplesmente Firewall, né? Ele não faz essa análise do conteúdo, né? Então aqui a gente já coloca o F de falso. Os certificados digitais POP e FTP. POP e FTP não são certificados digitais, certo? Certificados digitais é tipo A1, A2, S1, S2, né? POP e FTP são protocolos, né? Então aqui eles não são certificados digitais. São a forma de criptografia mais segura de conceder acesso privativo a contas de e-mail, certo? Como eu disse, POP é transferência de arquivo, ou FTP é transferência de arquivo, e POP é para recebimento de e-mail, né? Não tem nada a ver aí com acesso privativo de contas, né? Crackers são indivíduos que utilizam seus conhecimentos de forma criminosa, podendo causar dano a sistemas informáticos. Perfeito, isso aqui é verdadeiro, certo? Existe o conceito de cracker e existe o conceito de hacker. Hacker é alguém que tem muito conhecimento em determinada área e usa esse conhecimento para alguma coisa do bem, né? Para melhorar algum sistema, para realizar uma criptografia mais segura, né? Então, o hacker é o cara que faz as coisas para o bem. Já o cracker é o cara que utiliza o mesmo conhecimento para fazer coisas erradas, né? Então, a diferença é só no que ele faz, no que ele dá fim, né? Por exemplo, os dois têm conhecimentos amplos em informática, né? Em segurança. Um vai utilizar para defender as empresas, o outro vai utilizar para atacar, para roubar, né? Então, o hacker utiliza para o bem e o cracker para fazer o mal, né? Então, aqui é verdadeiro. Evitando o protocolo HTTPS, o usuário está protegido de códigos maliciosos. Falso, né? Que também está falso. Por quê? Porque se ele está evitando HTTPS, né? Que dá segurança, esse HTTPS é um protocolo seguro para a web, ele está evitando, então ele não está sendo protegido de códigos maliciosos, né? Então aqui estaria falso, né? Então a resposta FFVF é a nossa resposta aqui na letra A, né? FFVF, certo? Continuando, navegador Mozilla Firefox, comando Ctrl+G, né? Pronto, uma questão que eu não saberia responder, possivelmente, né? Ctrl+G, o que é que ele faz, né? Localiza a próxima ocorrência da busca mais recente efetuada. Vamos deixar isso aqui de lado, né? O que é que essa questão está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, você pesquisou uma palavra anteriormente, por exemplo, informático, né? Você pesquisou no computador lá, no Ctrl+F, né? Informático. Você pesquisou, aí você está fazendo outras coisas, aí você apertou Ctrl+G, o que é que ele faz? Ele vai fazer essa pesquisa novamente? É possível, certo? Então vamos deixar aqui de lado. Guarda o link em foco quando o browser ao clique save está definido como true. Aqui eu já anularia, certo? Conteúdo de informática básica, browser.al, clique save aqui, já marcaria errado, certo? Agrupa todas as abas selecionadas em uma nova janela do navegador.
Aqui você não vai, teria que ter selecionado as janelas e tal, então agrupa as abas selecionadas. Quais abas? Você selecionou abas? Não selecionei nenhuma, né? Então como é que ele vai agrupar tudo isso? Então anularia também essa aqui, né? Em uma caixa de texto, leva o cursor uma palavra para a esquerda. Oi, tá falando que você está no Mozilla Firefox, agora você está em caixa de texto, leva o cursor é o ponteiro do mouse, né? Vocês estão vendo essa canetinha aqui se mexendo, né? Ou não sei se dá para ver não, certo? Mas o mouse, aquele mousezinho que fica se mexendo, ali é chamado de cursor, né? Então ele leva a palavra para a esquerda, que misturou várias coisas, né? Então o gabarito realmente seria o quê? Localiza a próxima ocorrência da busca mais recente efetuada, né? Então você aperta o Ctrl G, ele vai buscar novamente o que você já tinha pesquisado anteriormente, certo? Então, uma tipo de questão que talvez eu não soubesse responder lhe dando algumas alternativas, mas eliminando aqui as outras questões, a gente chega facilmente ao gabarito, certo? Então, eu testei aqui, realmente acontece essa pesquisa novamente do que você pesquisou anteriormente, certo? Próxima questão. As extensões nativas de arquivos usados respectivamente pelas versões mais recentes dos programas de planilha eletrônica LibreOffice Calc e Microsoft Excel são... O LibreOffice Calc, né, é a mesma coisa do Excel, só que de forma gratuita, né? Tem as coisas diferentes, certo? Mas LibreOffice é que você faz planilha, né? Aqui é o Calc, é de planilha, certo? De Calc. Você faz planilha e o Excel também, certo? Então ele está perguntando quais são os formatos. O que é o formato? Formato é, às vezes, assim, por exemplo, a imagem, ela tem lá imagem e imagem, tá aqui uma imagem, aí tem uma extensão, é o que? Ponto, aí tem JPG, certo? Isso aqui é a extensão que chama, né? Essas aqui são as extensões, é isso que ele está perguntando, né? Ele está perguntando quais são as extensões, né, do Calc e do Microsoft Excel, certo? Geralmente o pessoal sabe mais do Excel, que é XLS, a antiga, certo? A nova agora é o que? XLS X, né? É a nova do Excel, né? A extensão nova. Então eu procuraria logo aqui XLSX. XLS é a antiga, já corre. CSV é um formato aberto, né? Para formatação, então também não é ele, né? XSLS está aqui, né? Tem essa aqui, e XLS antiga também corre, né? Então sobraria só a letra C, né? XLSE e ODS para LibreOffice, né? Então eliminando aqui você também chegaria ao gabarito, né? Sabendo que Microsoft é XLSX, né? Então gabarito letra C, certo? Próxima questão, no que diz respeito aos componentes de um processador, assinale a afirmativa verdadeira, né? O processador, pessoal, ele é composto por quê? Você tem aqui a CPU, certo? Que é aquele quadradinho. Ele é composto por uma unidade lógica e aritmética, que faz os cálculos do computador. Por uma unidade de controle, né? Que controla essa comunicação, né? O que vai ser feito, quando vai ser feito. Buscar um dado, salvar um dado na memória, é a unidade de controle que vai fazer isso. E tem também os registradores, né? Dentro do processador, que é a memória do processador, certo? Nos registradores é que ficam salvos os arquivos, né? Eles ficam salvos aqui nos registradores, né? Por exemplo, a unidade de controle mandou buscar um dado na posição de memória 3, né? Aí trouxe esses dados para cá e mandou realizar uma operação. A unidade de lógica e aritmética vai fazer a soma entre esses dados, né? Então ela soma os dados e a unidade de controle manda salvar, certo? Quando vai buscar esses dados lá na memória principal, esses dados ficam salvos onde? Temporariamente nos registradores, certo? Ficam aqui nos registradores para que esses dados possam ser salvos, né? É possível até salvar no registrador e depois jogar lá na memória, né? O que é preciso você saber? Que existe a CPU, né? Que é o processador, e dentro dele tem uma unidade de lógica aritmética, tem a unidade de controle e tem os registradores. A unidade de controle vai controlar a comunicação, né? Sinais de controle. A unidade de lógica aritmética são os cálculos e os registradores são a memória, né? ULA, unidade de lógica aritmética, é o componente do processador que executa operações matemáticas e lógicas, perfeito, né? Unidade de lógica aritmética. Então ele faz o quê? Operações matemáticas e operações lógicas, né? CPU é local onde os dados da memória virtual ficam armazenados no computador ou não, né? Memória virtual vai levar lá para o HD, né? Então o CPU é o próprio processador, né? Então não é ele que armazena isso não. Registradores são placas que interligam os componentes internos do computador? Não, né? Quem interliga os componentes internos é a placa-mãe, né? Mas através de barramentos, né? Não são registradores não. Registradores são a memória do processador. Memória cache é uma memória externa usada como dispositivo de cópia de segurança? Também não, né? Memória externa aí está falando de pendrive, nuvem, talvez até um HD SSD poderia ser considerado uma memória externa, né? Um HD externo, etc. Mas a memória cache é uma memória que está muito próxima do processador. A primeira memória, a mais rápida, já vem dentro do processador e duas mais próximas dele, né? Mais próxima dele, mas também dentro do mesmo quadrado, né?
Então essa memória cache é uma memória que salva os arquivos temporariamente, né? Então quando vai buscar lá na memória os dados, ele traz para a memória cache vários outros dados, caso o processador precise, não precisa ele ir lá na memória principal. Ele pega aqui nessa memória cache que está mais próximo dele, né? E pode trazer para o registrador e executar, né? Então a memória cache está aqui próximo ao processador, né? Não é uma memória externa, né? Ela está aqui dentro do processador e não é para cópia de segurança não, certo? Ela salva os dados temporariamente, né? Para cópia de segurança a gente quer uma cópia que fique permanentemente, né? Não temporariamente. E a memória cache é temporária, certo? Assinale a opção que contém apenas dispositivos usuais de entrada e saída de dados, né? O que são dispositivos de entrada e saída? Você pode pensar assim, ó, você tem um computador aqui, certo? O computador é aquela caixa que tem CPU, memória, o processador, a fonte e a placa-mãe, certo? Um dispositivo que coloca informação para dentro do processador, você diz que ele é de entrada. Por quê? Porque ele está colocando informações dentro do computador. Um dispositivo que tira informações do computador, ele é considerado de saída, certo? Por quê? Porque ele está tirando informação do computador e trazendo para o mundo real, certo? E um que faz as duas coisas ao mesmo tempo, ele é de entrada e saída ao mesmo tempo, certo? Aqui tem o ser humano aqui interagindo com o computador, né? Se colocou informações para o computador, de entrada. Se tirou, de saída, certo? Placa de rede. Uma placa de rede, ela faz o quê? Ela tanto envia sinais para dentro do computador, como ela envia sinais para a gente, né? Por exemplo, tem um computador aqui e tem aqui o mundo externo, né? Através de um cabo, né? Duas placas de rede aqui. A placa de rede tanto vai enviar dados para cá, quanto ela vai receber, certo? Então ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela seria de entrada e saída. Um scanner, o que é que o scanner faz? O scanner, ele pega um papel do mundo real, né? Coloca dentro lá do scanner e ele pega esse documento e transforma em digital, né? Então ele está pegando a informação do mundo real, que é o papel, e colocando para dentro do computador. Então ele seria o quê? De entrada, certo? A placa de rede, entrada e saída. Mouse óptico. O que é que o mouse faz? O mouse, a gente mexe o mouse aqui no mundo real e ele é mexido lá dentro, né? A gente dá um clique aqui no mundo real e ele clica lá dentro do computador. Então ele seria o que também? De entrada, né? Tá colocando informações lá. Monitor touchscreen. Monitor touchscreen é entrada e saída. Por quê? Porque tanto ele me mostra alguma coisa, então ele está colocando para o mundo real alguma informação, então eu estou vendo, né? Como ele recebe o meu toque, né? Então quando eu toco, eu estou colocando informações para dentro, né? Então ele é entrada e saída ao mesmo tempo. Pendrive é a mesma coisa, entrada e saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele faz as duas coisas, né? O pendrive, tanto ele tira os arquivos do computador, quando você coloca para salvar no pendrive, quanto você coloca arquivos no computador, quando você coloca o pendrive e copia um arquivo para dentro do computador, certo? Impressora multifuncional também faz as duas coisas, certo? Entrada e saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque dentro da impressora multifuncional a gente tem o quê? Tem uma impressora, que é saída, então ela pega um documento do computador e manda para o mundo real. Então ela faz a impressão, mas a impressora também tem a parte do scanner, que pega um documento do mundo real e coloca para dentro do computador. Então ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Entrada e saída. E aqui seria a nossa resposta, né? Porque ele quer dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, né? Tá aqui, né? Então aqui seria o nosso gabarito, né? O roteador também é entrada e saída, certo? Faz as duas coisas ao mesmo tempo, a mesma coisa da placa de rede aqui. Cartão SD é a mesma coisa de um pendrive, também é entrada e saída, é armazenamento de dados, certo? E alto-falante, o alto-falante é a nossa caixinha de som, né? Então a caixinha de som, ela pega o áudio lá do computador e joga para o mundo real, né? Então ela é um dispositivo de quê? De saída, né? Não é entrada e saída ao mesmo tempo, só saída, né? O microfone que seria de entrada, né? Disco rígido é igual um cartão SSD, é igual um pendrive, né? Nesse aspecto, é entrada e saída. Impressora multifuncional também é entrada e saída, né? Como já tem aqui em cima, impressora multifuncional. E a webcam ela pega a imagem do mundo real, certo? E coloca para dentro do computador, então ela é de entrada. Ah, professor, mas eu consigo ver a minha imagem lá no computador, então ela é entrada e saída. Não, para você ver, quem está ali mostrando é o monitor, não é mais a webcam, certo? A webcam captura a sua imagem e coloca lá para dentro. Quem está ali mostrando é o monitor. Então o monitor é que está fazendo o papel de saída. A webcam faz só o papel de entrada, certo? Então gabarito, dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, letra B, certo? Continuando, mais uma, relacione a coluna corretamente a coluna, né, dessas duas colunas, né? Ele colocou aqui, ó, vídeo, áudio e imagem, né? Aí ele colocou algumas extensões, né? FLV, JPG, MP4, MP3, WMA, né? Então vamos ver se você não sabendo, né, todas, você chegaria ao gabarito, né? A primeira aqui que eu acho que quase todo mundo conhece é JPG. JPG é o que? Imagem, né? Então aqui, ó, JPG eu colocaria o 3, né? MP4 também é muito conhecido, né? São os arquivos de quê? De vídeo, né? Então tem ali, ó, MP4, certo? MP3 também é muito conhecido. MP3 é só o que? Só áudio, né? Então coloca aqui 2, né? Esses outros dois aqui não são bastante conhecidos.
Ah, mas eu erraria a questão? Vamos ver, né? Você teria aqui no centro, ó, 3, 1 e 2. Vamos ver se tem algum aqui que tem no meio 3, 1 e 2, ó. Esse aqui já não tem, né? Deixa eu ver aqui, perdão, né? É o segundo, né? O segundo, o terceiro e o quarto, né? O segundo é 3, 1 e 2. 3, 1 e 2. Aqui tem. Esse aqui não tem, né? Ó, não é 3, não é 1, não é 2, né? Esse aqui também não é 3, não é 1, não é 2, né? Esse aqui 3, 1 e 2, né? Então aqui, ó, já anularia 2, né? Realmente não chegamos ao gabarito, certo? Vamos ver as outras coisas, certo? FLV. FLV, eu não sei o que é FLV. Nem WMA, certo? Então, FLV eu acredito que seja vídeo, né? Então, antes de dar o gabarito, claro, eu vou conferir aqui, certo? FLV, acredito que seja vídeo, né? Então, colocarei aqui 1, né? Teria algum com 1? Teria os dois, né? Então, mesmo se eu não soubesse, aqui ele me deu a resposta, né? Esse aqui são vídeos. O último também tá o quê? Ó, 3, né? Então, o último aqui seria o quê? 3, né? A questão acho que foi cortada aqui, pessoal. Peço até perdão, né? Então, ou ali tá errado, né? Então, o último seria 3 aqui, que é imagem, né? WMA, né? Mas aqui ele tá com um item a mais, né? Então, acredito que foi cortado aqui da questão, né? Mas aqui eu não vou cortar essa parte, né? Que serve para você saber que FLV é vídeo, JPG, imagem, MP4 vídeo, MP3 áudio, certo? Aí aqui eu tô em dúvida aqui porque foi cortado, né? Mas fiquem com essas informações aqui, certo? Então vou pular aqui para a próxima. Considerando a planilha eletrônica apresentada aqui abaixo, né, o valor correto exibido na célula C1, ó, qual é a célula C1? Está aqui C e está aqui 1. Então o cruzamento entre a coluna e a linha é a célula, né? Então aqui tem a célula C1, certo? Após a execução da fórmula, então ele deu uma fórmula aqui, é quanto? Ele quer saber assim, ó, se eu colocar essa fórmula aqui dentro dessa célula, do jeito que está, qual é o resultado que vai aparecer aqui, né? Então quando a gente coloca uma fórmula, né, aparece um resultado, não aparece a fórmula, né? Ele perguntando qual o resultado, né? Então aqui a gente tem que fazer o que? Igual na matemática que a gente aprendeu, né? O mínimo, aí tem um parênteses aqui, certo? E esse parênteses não está sendo fechado, está sendo fechado onde? Lá no final. Então quer dizer que tudo isso aqui está dentro de quê? Do mínimo, certo? Dentro do mínimo tem o que? Média. Média A4, ponto e vírgula B2. Aí ponto e vírgula, soma C, A1, B1 maior que 5, né? E tem esse menos 2 aqui que vai pegar o soma C, né? Vamos separar, certo? A gente tem um mínimo aqui, que é parênteses e fecha só lá no final, certo? Dentro do parênteses a gente tem o quê? Tem um MED aqui e tem duas células aqui, certo? E o MED está do lado do soma-si, né? Do soma-si, do lado do soma-si menos 2, certo? Então, soma-si menos 2. Então, vamos tentar resolver aqui, ó. O min está lá no final, então eu guardo ele, certo? Eu vou resolver primeiro quem? O soma-si. Ele está dizendo, ó, soma-si. Então ele está dizendo, soma-si. Soma somente si. Si o quê? A1, 2 ponto B1 maior que 5. A1, 2 ponto B1, pessoal, ele quer dizer assim, ó, se tem 2 pontos, ele quer dizer de A1 até B1, certo? O 2 pontos, você lê como até. O ponto e vírgula, você lê como i, certo? Esse e esse e esse. E o 2 pontos é esse até esse, certo? Então, ó, A1 até B1. A1 até B1 é o 27 e o 5, certo? Aí ele diz, ó, soma-se de A1 até B1 maior que 5. O que é que ele quer dizer, ó? Se A1 é maior que 5, então coloca na soma. B1 é maior que 5? Não, então não coloca na soma. Então esse soma-se aqui daria só o quê? Daria só o 27. Por quê? Porque o 27 é o único que satisfaz a condição do si, né? Soma somente si, né? E menos 2. Menos 2 dá igual a 25, certo? Então essa parte aqui, ó, do soma seria o quê? 25, certo? A parte do média. Média A4, B2. Onde é que está o A4? Aqui, ó, A4. Ó. Célula aqui que tem um valor 9. B2 está aqui, até 23. Então vai dar A4, ó, do 9, o 5 e o 23, certo? Por quê? Porque é da A4 até a B2, certo? Então ele quer a média desses valores, A4 até a B2, certo? Então vai aqui, ó, A4 é o quê? 9. B1, 5. B2, 23. Então 23 mais 5 dá 28, né? 28 mais 9 dá 37, né? Então ele quer saber a média aqui dessa célula aqui, certo? 37 dividido por 3, né? Então você faz o cálculo aí, você pode usar uma calculadora, né? Então 37 aqui dividido por 3, 30 dá 10, né? Então